E agora vamos ouvir a proclamação de sua palavra, palavra que deve gerar e inspirar fé em nosso coração. Quero ler com você o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 5. Quero desafiar você a deixar seu coração aberto e sensível para ver o que Deus vai falar com você hoje à noite. O pastor Cleiton, quando pregou domingo passado, ele falou que às vezes a gente ouve histórias que a gente já ouviu muitas vezes e a gente já sabe o final delas. E a gente perde a sensibilidade para perceber o que Deus quer contar para a gente ou revelar para a gente numa história que nós já conhecemos. Porque é muito interessante, mas eu não sei se você já percebeu. Quantos estiveram terça-feira passada aqui? Terça-feira passada. Eu quero perguntar para você, você é o mesmo de terça-feira passada que está aqui hoje? Você é o mesmo? Não é. Disse alguém no passado que ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes. Ninguém. Porque quando nós vamos atravessar, o rio já não é mais o mesmo e nós também já não somos mais os mesmos. Então, deixe esse seu você diferente ouvir uma mesma história diferente e ver como Jesus quer tocar seu coração hoje à noite de uma forma transformadora. Marcos capítulo 2, diz assim, verso 1. Alguns dias depois, Jesus voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo, a casa onde ele se encontrava ficou tão cheia, que não havia mais lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram então 4 homens carregando um paralítico numa esteira, uma maca feita com pau e pano. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão que bloqueava o caminho, a entrada. E por isso eles fizeram um buraco no teto, por cima de onde Jesus estava. E fizeram descer o homem paralítico na esteira, naquela maca, bem na frente de Jesus. Quando Jesus viu a fé tão intensa daquelas pessoas, disse ao paralítico, olha, eu vou repetir. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, daqueles homens, disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Quantos gostariam de ser descido agora diante de Jesus? Você? Que bom, só vocês mesmo? Ah, tá. Então os outros podem ir embora? Não. Todos nós gostaríamos. E quantos de nós gostaríamos de ouvir Jesus olhando bem para a gente assim, dizendo assim, filho, os teus pecados estão perdoados? Quantos gostariam? Aumentou o número. Tem muito pecador aqui, né? Que bom. Seus pecados estão perdoados. Essa é a promessa de Jesus. Queridos, eu podia colocar vários nomes, mas eu me atrevi a colocar o nome dessa reflexão, fé e esforço. Fé e esforço. Será que há uma relação entre fé e esforço? Será que fé exige esforço? Será que fé é incompatível a esforço? Na verdade, a fé exige sempre uma dose de esforço e sacrifício. Eu imagino que todos nós viemos aqui hoje por algumas razões, mas de alguma forma todos nós viemos aqui porque há um elemento de fé em nosso coração, não é verdade? Mas essa fé, me parece, não foi suficiente. Foi preciso um esforço da sua parte para vir aqui, ou não? Sim ou não? Claro que foi. Alguns saíram do serviço, nem jantaram, nem tomaram lanche, nem tomaram banho, cuidaram, mas passaram um perfuminho. É um esforço. Não é verdade? Ficaram o dia todo, almoçaram fora de casa, ficaram direto no trabalho. Enfim, são
às vezes um esforço mínimo, mas requer. A fé exige uma iniciativa da nossa parte, uma resposta àquilo que Deus fala a partir da sua palavra. É preciso uma atitude, é preciso uma resposta, é preciso uma iniciativa com base. Jesus estava naquela casa ensinando as pessoas, estava pregando a palavra. Então não é sem uma dose também, quando a gente olha para esse texto que nós lemos aqui, a fé, ela não vem sem uma dose de imaginação e criatividade. Onde está Jesus? Quem é Ele? O que Ele está fazendo? Como eu posso encontrá-lo? Isso tudo para encontrar um meio de chegar àquele que pode dar uma resposta às nossas perguntas, de encontrar um meio, aquele que pode trazer solução aos nossos problemas e dilemas, encontrar um meio de chegar diante daquele que acreditamos poder trazer cura às nossas enfermidades. É preciso imaginação, criatividade. Vamos olhar para essa história, e essa história conta a experiência de um paralítico. Tem alguém que é paralítico na sua casa aqui? Tem alguém que sofre paralisia, paralítico? Alguém já passou por um período, ainda que transitório, um período de paralisia aqui, por exemplo, teve um AVC, alguma coisa assim, paralisou um lado do corpo, a mão, ou alguém já passou por uma experiência dessa aqui? A maioria não passou por isso. Mas você já viu alguém assim? Ontem eu fui visitar um jovem da nossa comunidade no Bezerra de Menezes. Voltei de lá, olha que eu já não tenho mais 25 anos. Olha que eu não estou só há 5 anos no pastoreio e já fiz isso. Mas olhar para um jovem bonito, forte. Eu vi esse menino crescer. Participei de várias experiências familiares e pessoais com ele, brinquei com ele, passeei com ele, tomei sorvete com ele, tomei lanche com ele e o seu irmão. E ao visitá-lo, eu vi alguém apenas olhando para mim. Não abriu a boca. Quis responder, quis falar talvez, mas não falou. Paralisado. Esse homem era uma pessoa paralisada. Pode ser que eu esteja falando para pessoas hoje à noite aqui que não experimentou uma paralisia física, mas pode ter experimentado uma paralisia emocional, uma estagnação, uma experiência de quem não consegue se mover, articular um pensamento, uma ideia, um movimento, uma iniciativa, não sabe o que fazer, está aqui olhando. Olhando para essa história, nós percebemos que havia um problema. E eu quero convidar você a olhar para a sua história. Talvez em sua história também haja um problema. Talvez haja uma dificuldade. Há uma crise instalada naquela família, uma dificuldade enfrentada. Alguém da família estava doente. Alguém da família estava sofrendo. Alguém da família estava experimentando aquela paralisia. Alguém da vizinhança estava passando por uma fase, um momento de incapacitação, incapaz. Você já se sentiu incapaz de alguma coisa? Incapaz de conversar com alguém, incapaz de enfrentar um problema, incapaz de buscar uma solução, incapaz de encontrar uma saída, incapacitado. É isso que estava experimentando esse homem. E algumas implicações nós vemos quando acontece um problema de doença na família, de enfermidade, alguma situação que paralisa uma pessoa. E a primeira delas é o impacto financeiro. Como nós vamos lidar com isso? E agora? O que a gente vai fazer? Não tem plano de saúde, não tem reserva técnica financeira. A doença chegou, essa pessoa, se era uma pessoa financeiramente ativa,
economicamente ativa, que trazia rendas, recursos para casa para poder pagar o aluguel, a conta de água, luz, telefone, ajudar na despesa. Pronto, ela parou de trabalhar, não tem renda. E agora vai mexer na minha renda, na sua renda, você que faz parte da família. Há um impacto financeiro. As despesas aumentam, os custos se tornam mais difíceis, é preciso partilhas e a família começa a ter perdas. Eu preciso abrir mão de alguma coisa para ajudar no cuidado deste elemento, dessa pessoa da família que agora está enferma, está doente, está incapacitada, paralisada. Há um impacto financeiro. Há um impacto nas relações. Porque nós começamos a nos tornar ansiosos, o que fazer, como fazer, quem vai ficar com ele à noite, quem vai ficar com ele ao dia, e agora a gente precisa trabalhar e não pode, alguém tem que ficar cuidando, e se ficar cuidando não trabalha, aumenta a despesa, aumenta a escassez financeira. E aí vem essa questão das tensões e conflitos, não, você tem que fazer, não, eu não posso, aqueles conflitos familiares. E a luta começa a se tornar muito grande dentro de casa. E de repente você percebe que uma das pessoas está dizendo, eu não suporto viver aqui, eu vou embora, fiquem vocês aí, eu não dou conta. E o problema só se agrava, só aumenta. Então começa a aparecer a necessidade e a consciência das responsabilidades, de cuidado, a agenda muda, o tempo precisa ser remanejado, o trabalho. Mas há implicações para o próprio doente. Eu não sei se você é um desses que passa por essas experiências de ser o doente, o enfermo, o paralisado, a pessoa que está vivenciando um momento de crise, um momento de conflito pessoal, uma crise pessoal. Mas há o impacto e uma implicação para o próprio doente. Por exemplo, aquele doente quer ser curado. Será? Nós temos visto pessoas que experimentam situações de enfermidade na família. Por exemplo, você vê a história daqueles que estão na rua assentados, esticada a perna com a faixa enrolada, alguns expõem algum ferimento e estão ali pedindo dinheiro. E quando você vai perceber, alguns estão só com a faixa enrolada, não têm a perna ferida. Já viram acontecer isso? Já viram histórias assim? Por quê? Porque ser doente, estar com a perna enrolada, desperta nas pessoas uma certa compaixão, um certo cuidado, uma certa atenção. E mesmo que esteja ferido, não quer ser curado, porque se for curado, vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar da própria vida. E às vezes costumamos pensar isso apenas das pessoas que estão na rua, mendigando. Mas quantos estão mendigando dentro das suas próprias casas? Numa zona de conforto, talvez não tão confortável, mas numa zona de acomodação. Por quê? É bom ser cuidado por alguém. É bom não poder ter recursos para ajudar o outro. Pelo contrário, não, ele não pode ajudar, eles estão passando por problemas familiares, tem desempregado, tem gente doente, eles é que precisam de ajuda. Não, não vamos falar com eles, deixamos acomodados, vamos a gente resolver o problema aqui e de repente, vamos levar alguma coisa. Então, agora a pergunta, será que a família desse doente quer ser curada? Pense nisso. Porque quando tem alguém doente numa casa, não é só uma pessoa que está doente, a família está doente. Seja qual for o problema. Costumamos dizer, quando famílias têm filhos adolescentes em casa, nós dizemos que a família é uma família adolescente, é uma família que está adolescendo, está passando pela fase da adolescência juntos. E quando temos uma pessoa que é adita, no sentido de drogada, dependente de drogas, seja que tipo for, essa família é uma família dependente. A questão é, será que a família quer ser curada? Quer que o doente seja curado e ela perca toda aquela possibilidade de dizer, eu não estou doente, é ele que está doente. Ou, enquanto ele está doente, eu recebo ajuda externa.
Que tipo de ganhos, que tipo de benefícios, que tipo de vantagens tanto o doente quanto a família do doente não quer perder. A gente vê a história daquele paralítico que há 38 anos estava ali e não conseguia entrar na água. Então eu fico pensando, será que nós que vimos para uma reunião de oração, em busca de uma resposta, fazemos campanhas e mais campanhas, será que de fato queremos ser curados? Uma segunda observação, olhando para esse texto, havia um problema. Segundo, havia uma solução, e a solução estava perto. A solução estava perto. Jesus chegou naquela cidade, todos ficaram sabendo que ele estava ali, que ele estava naquela casa, ele estava ensinando e a multidão foi para aquele lugar. Havia uma solução e a solução estava ao alcance de todos. Quero dizer hoje nós abrimos o templo no meio da semana, numa terça-feira. Há uma possibilidade para aqueles que têm conhecimento desta programação de vir a um lugar desse, sabendo que vai ter uma proclamação da palavra, uma música que nos inspira a fé e nós temos um momento de intercessão, exercício da fé através da oração. Esta solução está ao alcance de todos. Mas havia certas barreiras, certas dificuldades que precisavam ser transpostas. A primeira já mencionamos, era preciso querer ser curado. Era preciso querer ser curado. Nós, pastores e conselheiros, estamos, entre aspas, cansados, às vezes sem aspas, cansados de conversar com pessoas que não querem solução. Vêm buscar com aconselhamento, mas não querem fazer o que vieram buscar. Pessoas que há anos frequentam a igreja, mas nunca tiveram seus problemas resolvidos. E a pergunta é, será que querem? O segundo obstáculo ou barreira que precisa ser transposta é o fato de que a casa estava cheia de pessoas. Havia uma multidão ali, muitos necessitados. Ou seja, não apenas eu estou aqui, ou apenas eu estou aqui, não apenas eu estou enfermo, não apenas eu sou um necessitado, mas há muitos outros que precisam ter respostas e soluções para os seus problemas. Há outros tantos que também precisam. A casa está cheia. Será que Deus vai ouvir cada um dos que aqui estão? Será que Deus vai perceber a presença e a dor de cada um dos que aqui estão? Será que Deus vai me ver? E para piorar, o texto diz que a multidão bloqueava a porta. Tipo assim, nós estamos aqui, ninguém vai entrar. Hoje sou eu, é minha vez. Alguns desafios que nós encontramos nesse texto. Primeiro, ele já sabia que Jesus estava na cidade, também naquela casa. Mas era preciso descobrir qual era o local da casa que Jesus estava. Não sabemos como eram as repartições da casa. Mas a multidão estava lá, ao redor da casa estava cheio, a porta lotada, as pessoas lá dentro. Onde é que Jesus estava para poder chegar lá? Olha só, eu fico pensando em você e em mim mesmo quando a gente vem aqui hoje à noite. Onde está Jesus hoje à noite aqui nesse templo? Será que Ele está aqui nesse púlpito agora? Será que Jesus está nesse local onde os músicos cantam? Será que Jesus estava lá na porta e nós passamos por Ele e não percebemos? Será que Jesus está sentado aí do seu lado e você não consegue ver? É preciso discernir. A fé exige esforço. E o texto diz que eles precisaram subir no telhado. Se você tiver que subir no telhado para consertar a antena da TV, hoje não tem mais isso, né? Mas é uma telha que quebrou, ajustar uma antena que talvez ainda tenha lá, uma parabólica, quem sabe, subir para consertar alguma coisa. Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quantos aqui hoje teriam coragem de subir num telhado? Não precisa levantar a mão. Obrigado por sua risada, viu? Você me representou.
Eu já não tenho tanto equilíbrio. Eu vou fazer o meu pilates de manhã, tem que segurar na bengala. Ela chamou de bengala aquele negócio, pode uma coisa dessa? Ela falou isso para mim hoje, segura na bengala. Eu falei, caramba, o que você está pensando? Era bengala aquilo. Podia chamar haste, né? Segura nessa barra aqui. Não, mas ela disse bengala. Tem que subir no telhado, retirar as telhas. O texto, na outra versão que eu li, diz, fez um buraco, quebrou a telha. Agora, você tem coragem de entrar, saber que Jesus está na casa do seu vizinho, subir na casa dele e quebrar a telha da casa dele? Imagina se o seu problema é tão importante assim. Algumas implicações, nós temos riscos de cair quando sobe. Perigo de sofrer um acidente e cair do telhado, derrubar o doente, derrubar uma telha na cabeça de alguém, a poeira que incomoda. A gente não gosta de incomodar as pessoas, não é? Há riscos, há custos. Se você quebrou a telha para levar aquele doente, você precisa pagar e reparar os danos do patrimônio. Tem custo e às vezes não é só esforço físico, é dinheiro. É dinheiro. Será que a gente compreende isso? Foi preciso alguém fazer aquela maca, ele chamou de esteira, uma cama com panos, um pano amarrado em hastes de madeira. Alguém precisou ir cortar esse pedaço de pau, alguém precisou cortar uma cortina da casa. Você cortaria a cortina da tua casa para fazer uma maca para um paralítico ser carregado? Imagina isso. Tudo isso para dizer que há uma paralisia, há uma enfermidade, há uma crise, há uma necessidade. É preciso o exercício da fé. Mas a fé não é uma fé apenas etérea, abstrata, teórica, dizendo, alguma coisa vai acontecer. Eu preciso me implicar com isso. E isso dói, isso custa, isso é difícil, isso me causa contorções, isso me causa dores. É preciso talento para cortar direito, é preciso criatividade para costurar e imaginar uma cama daquele jeito. E algumas reflexões breves. A fé exige coragem e ousadia. É preciso ter coragem, mas um plus, um adicional. Ousadia, é preciso pular. É preciso pular. E eu estou me lembrando quando eu saltei de paraquedas, eu imaginei que eu poderia amarelar lá em cima do avião, né? Eu falei, olha, se eu amarelar, vocês me empurram, porque eu não quero passar vergonha e pagar um mico de descer de volta no mesmo avião. Me empurra. A gente precisa ter essa coragem de ser empurrado. Me empurra. Foi uma delícia depois. A fé implica a manifestação, sim, sobrenatural de Deus, mas um engajamento humano e pessoal. Deus não age sem a participação sua e minha. Qual é a tua paralisia? Qual é a minha paralisia? A fé envolve riscos. É possível perder. É preciso mudar de casa, é preciso mudar de cidade, é preciso ausentar-se de relacionamento de algumas pessoas, é preciso conviver com outras pessoas, é preciso conseguir algumas pessoas que se engajem com a gente no mesmo projeto de levar aquela pessoa para um determinado lugar. É preciso ter alguém que corte a madeira, que corte o pano. A fé requer um engajamento pessoal e comunitário, é preciso envolver a família como um todo, sozinho a gente não consegue. É preciso envolver vizinhos, é preciso envolver irmãos, por isso nós estamos aqui, temos essa equipe, aquela equipe, temos gente do nosso lado, temos uma equipe aqui, temos uma equipe de pastores, mas você tem sua família, tem seus amigos, tem seus colegas de trabalho, é preciso arriscar engajamento. E a fé exige métodos e estratégias também. Quero concluir. É preciso romper barreiras e obstáculos e qualquer impedimento para alcançar a cura. O que é que está te impedindo para ser liberto do teu mal? O quê? Qual é o teu mal, a tua paralisia? O que é que está paralisando e estagnando você? O que é que está travando você? O que é que está bloqueando a sua vida? O que é que está impedindo você de desfrutar a plenitude, não apenas de uma saúde física, mas também mental, espiritual, emocional, relacional, econômica, financeira? A fé e a solidariedade andam juntas.
Não há um Deus exclusivo para mim ou para você. Não há uma bênção que Deus vai atingir, é aquele só. Quando Deus derrama a bênção, ela precisa ser partilhada e compartilhada. Ela não pode ser exclusiva, egoísta. Fé e solidariedade precisam andar juntas para ganhar pessoas, restaurar vidas, restaurar relacionamentos. Como é que Deus está falando com você hoje à noite? E percebendo que casos extremos pode exigir ações extremas. Eu não sei o que seria extremo para você hoje à noite. Eu não sei, nem posso sugerir nada. Mas você deve ter alguma ideia. Eu tenho as minhas noções de extremos e reluto com elas. Às vezes tenho medo. Mas olhando para esse texto, nós vemos um Jesus que cura, que liberta e que perdoa pecados. Perdoa o pecado do doente, mas o texto diz, ele viu a fé daquelas pessoas que o levaram. Provavelmente hoje pessoas vieram com outras aqui. Pessoas trouxeram outras aqui. Deus está olhando para a fé que essas pessoas que trouxeram, que te convidaram, que te motivaram, que te encorajaram a vir aqui, Deus está olhando para a fé destas pessoas. Mas o fato de você se submeter a ser carregado, convidado, vir junto, Deus está olhando para a sua fé também. E antes de dizer para o doente, levanta e anda, teu mal está resolvido, está curado, Ele diz, os teus pecados estão perdoados. Deus quer curar a mente, Deus quer curar o coração, a psique, a alma. Deus quer nos libertar dentro de nós e nos tornar a pessoa que Ele planejou que fôssemos. E eu quero deixar esse desafio para você hoje à noite. Venha para Jesus. Venha. Carregado ou não. Carregando ou sozinho. Seja por meios simples ou convencionais. Seja por meios complexos ou extraordinários. Seja pela porta, pela janela ou pelo telhado. Mas venha para Jesus hoje à noite. Ele quer abençoar você. Ele quer curar você, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te dar vida com plenitude, com qualidade eterna. Ele quer abençoar você e aqueles que têm vindo com você. Ele quer libertar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.